Olá, está começando mais um programa WTN Saúde. O tema hoje é endoscopia. Eu trouxe aqui o Dr. Márcio Castro, que é cirurgião geral e especializado em endoscopia. O Dr. Márcio Castro faz parte da Sociedade Brasileira de Endoscopia. Dr. Márcio, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Prazer tê-lo aqui. Prazer. Tudo bem. Toda especialidade hoje em dia tem algum procedimento endoscópico, mas quando a gente fala endoscopia, a gente lembra de vocês. O que significa endoscopia? Qual é a especialidade? Hoje em dia, endoscopia, quando você fala em endoscopia, você pensa em endoscopia digestiva alta ou endoscopia digestiva baixa, que é a colonoscopia. Que a endoscopia digestiva alta é a entrada do aparelho pela boca e a colonoscopia, a entrada pelo ânus. Para que serve a endoscopia? Quais são as indicações de um indivíduo ser submetido à endoscopia? Na endoscopia digestiva alta, as principais indicações são a dispepsia, a dor abdominal, que é a epigastralgia, o sangramento, numa emergência, alguma condição patológica gástrica que exacerbe com... Uma simples dor pode indicar uma endoscopia? Bom, a simples dor abdominal é suficiente. Aquele indivíduo que tem muita pirose, azia, que tem desconforto gástrico, que se desconfia de uma gastrite, já está indicado a endoscopia digestiva alta. Já está indicado a endoscopia. Digestiva alta. E muitas vezes tem que fazer biópsia também, né? Principalmente hoje em dia se fala no H. pylori, né? E o H. pylori, até em 2005, o Warren ganhou o Nobel Quando descobriu. Ele descobriu em 1983. E em 2005 agora foi reconhecido como uma grande descoberta. Né? E a endoscopia baixa, que é a colonoscopia? Qual é a indicação mais precisa, mais comum? Na endoscopia digestiva baixa, a mais comum é a dor abdominal, o sangramento de grande monta ou pequena monta, que é a hematoquisia, ou sangramento digestivo baixo mesmo, acompanhado com fezes ou não. E histórias de familiares de câncer, são indicações de colonoscopia, tem muitas outras. Quer dizer, esses procedimentos endoscópicos servem como profilático de pesquisa de tumores, né? Tanto a endoscopia digestiva alta quanto a baixa. Com que frequência o indivíduo tem que procurar um endoscopista ou o gastroenterologista para que indique-se uma endoscopia? Qual é a frequência disso? Na endoscopia alta, sempre que tiver sintomas ou sinais que indiquem uma patologia gástrica, você tem que fazer a endoscopia. Na colonoscopia, além desses mesmos alguns sinais e sintomas, hoje em dia a sociedade americana, e foi adotada pela sociedade brasileira, acima de 45 anos, 50 anos, você tem que fazer. Mesmo que o cara não sinta nada. Mesmo que o cara não sinta nada. Tem que buscar uma endoscopia para descobrir a tempo alguma patologia neoplásica. Exatamente. Normalmente você tentar pegar uma lesão pré-maligna, um pólipo, um pequeno pólipo, uma lesão assim, que não tem tanta importância no colo, que você vai biopsia, e esse diagnóstico mostra uma displasia, quando você manda para uma lâmina para ver o estudo patológico, mostra uma displasia de médio, de alto grau ou de baixo grau. Às vezes você tem que ressecar isso, ou dependendo do que der um carcinoma, você tem que indicar para cirurgia. Então, quer dizer, é um excelente método diagnóstico de profilaxia de neoplasias do tubo digestivo, né? Com certeza. Perfeito. E qual é a complexidade de você fazer uma endoscopia hoje, né? Quando começou a endoscopia há muitos anos atrás, evoluiu, né, dramaticamente em termos de equipamento. Fala um pouco disso para mim. Antigamente os tubos endoscópicos eram, acho que hoje em dia quem vai fazer uma endoscopia digestiva fica amedrontado, né? Vou fazer endoscopia, aí vai passar o endoscópio pela garganta, vai machucar, vai dar vômito. Bom, hoje em dia os aparelhos antigamente eram rígidos, passaram por semi-rígidos, depois flexíveis. Aí os flexíveis foram diminuindo de calibre e que facilita a entrada pelo tubo digestivo alto. E hoje em dia os medicamentos melhoraram muito, né? Você tem, além da xilocaína, que é o spray na garganta, que anestesia toda a garganta. Causa uma dormência em todo... Dormência exatamente para não sentir o aparelho. Tubo digestivo alto aqui. Para não dar vômito. Minimiza os reflexos, né? De vômito. Exatamente, para não dar vômito, para não dar dor. E além disso, você faz uma sedação venosa no paciente, que não chega a ser uma anestesia geral, é só uma sedação suficiente para o paciente
às vezes, dormir ou ficar sonolento para não sentir. Suficientemente para o cara Suficiente para ele não tolerar sentir. o procedimento sem maiores. Tanto na colonoscopia quanto na endoscopia, faço o mesmo procedimento. Na colonoscopia, normalmente é feito em ambiente cirúrgico, em ambiente centro cirúrgico, com uma sedação um pouco maior. Porque o desconforto pode ser um pouco maior. Porque o desconforto pode ter cólica. Normalmente a gente agrega um anestesista e os equipamentos necessários para anestesia mais... Mas definitivamente não é um procedimento de 7 cabeças, pode ser feito corriqueiramente, né? Pode ser feito. Em um ambiente ambulatorial. Normalmente o risco são muito... Hoje em dia é muito minimizado os riscos, lógico. Cada procedimento, todos os procedimentos têm risco, mas pode ser minimizado graças a Deus. Ok, a gente volta já com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com WTN Saúde, o tema é endoscopia. Doutor Márcio, você acabou de dizer que os endoscópios evoluíram muito e que está bem mais fácil. Recentemente teve noticiário, todo mundo já ouviu dizer da cápsula, que o indivíduo engole uma cápsula e faz a endoscopia, com computador, auxílio do computador. Substituem as endoscopias tradicionais? Não, realmente o advento da cápsula veio agregar né, no arsenal, né? No arsenal diagnóstico do tubo digestivo. Mas ela não substitui a endoscopia digestiva alta, nem a endoscopia digestiva baixa. A principal indicação da cápsula são a avaliação do intestino delgado, que até há pouco tempo atrás era obscuro. Era um terreno pouco acessível. Pouco acessível, porque o endoscópio alto, ele acessa até a segunda, terceira porção do duodeno. O colonoscópio acessa até o comecinho, o finalzinho do intestino delgado. Ele vai todo o intestino grosso até o comecinho, o finalzinho do intestino delgado. Então, toda a porção praticamente do delgado... a maior parte do intestino delgado, que é para explicar o duodeno até a terceira porção do duodeno, é o início do intestino delgado. Né? A colonoscopia vai até a válvula ileocecal, o finalzinho ali do ilho terminal, que é o finalzinho. Final do intestino delgado. Então tem alguns metros de intestino aí que vários metros de intestino. E essa cápsula... E a cápsula, quer dizer, paciente com sangramento, às vezes, você fazia endoscopia alta, colonoscopia, não tinha diagnóstico. Divertículo de Meckel. Uma divertículo de Meckel. Você não tinha como fazer o diagnóstico. E a cápsula veio exatamente para isso, para fazer o diagnóstico. Vocês têm feito esse uso dessa cápsula aqui no Brasil? Tem. Com rotina, frequentemente já? Tem. Quer dizer, ainda é um exame muito caro para realidade brasileira, né? Assim, o hospital público nenhum tem. Só realmente o hospital particular e é um procedimento caro. A cápsula é muito cara. Mas já é acessível? Mas é acessível, sim. E já existe alguma coisa que substitui essa cápsula? Chegou há pouco tempo a enteroscopia. Está chegando no Brasil agora e ela, em alguns pontos, quer dizer, na verdade, em vários pontos, é melhor do que a cápsula. Porque você, além de você examinar todo o delgado, você tem a possibilidade de fazer a terapêutica. Você tem um vaso sangrando, você... Tem acesso ao delgado obscuro, entre aspas. Exatamente, porque o enteroscópio, chama técnica de duplo balão. Ele vai vagarosamente entrando pelo delgado, passo a passo, aí você consegue visualizar bem melhor do que a cápsula, que a cápsula são várias fotos. A cápsula fica perdida, na verdade. Né? Você engole... Você engole a cápsula, ela tem uma bateria, ela vai te passando... São fotos a vários segundos, e aí você analisa as fotos depois. A enteroscopia é a imagem contínua. Você não tem muito controle sobre essa cápsula, né? Não Depois tem que controle uma vez nenhum. ingerida, não tem controle nenhum. Ela vai navegar dentro de você. Ela tem uma câmera para cada lado, ela vai girando, fotografando. Pode deixar passar alguma coisa? Pode deixar passar. Entendi. E esse outro enteroscópio, não? A chance de passar é muito menor. E se você vê alguma lesão que sangre ou algum pólipo, você pode fazer a terapêutica no mesmo ato. A endoscopia, de fato, ela se divide em duas grandes etapas, né? Quer dizer, a diagnóstica, que você só vai lá olhar, identificar a lesão, e a terapêutica, né? Exatamente. E aí, pela mesma via, muitas vezes, você já consegue tratar. Né? Com certeza. Quais são as principais indicações de tratamento por via endoscópica, vamos supor, digestiva alta? A endoscopia digestiva alta principal é a biópsia, né? Que você vê uma lesão ou mesmo para identificar o H. pylori, a bactéria presente no estômago, que é inclusive a única bactéria responsável
que ela é a principal responsável pela formação de câncer, gastrite e as doenças gástricas. O pólipo, que você identifica e você retira com uma alça que chama polipectomia. Já é um procedimento cirúrgico, também diagnóstico, né? É um procedimento, chama uma endoscopia terapêutica, né? Você vai e faz o procedimento e resolve. Isso pelo tubo digestivo alto, né? Pelo tubo digestivo alto. Uma dilatação esofagiana, também você pode fazer outros procedimentos endoscópicos que se faz, já a gastrostomia, por exemplo. As gastrostomias também faz pela endoscopia, não tem mais aquela cirurgia para fazer botar estômago no estômago, a sonda para alimentar o indivíduo. O paciente que não tem capacidade de engolir ou algumas patologias do tubo digestivo alto, do esôfago. Que impede o cara se alimentar normalmente. Acho que a pessoa impede. A gente volta já. Vamos continuar falando disso. A gente volta já com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com mais um bloco WTN Saúde, o tema aqui é endoscopia. Dr. Márcio Castro, me conta uma coisa, falamos de endoscopia diagnóstica e tudo, mas o grande avanço da endoscopia é na terapia, ou seja, minimiza a invasão quando você trata por endoscopia. Quais são as principais patologias que você trata e como é que faz isso? Hoje em dia tem um exame endoscópico que chama CPRE, colangepancreatografia endoscópica retrógrada. O nome é comprido. E hoje em dia ele serve para você retirar cálculos da via biliar sem ter que submeter à cirurgia. Hoje em dia, como é que é feito? Você tem um cálculo na vesícula e cálculo na via biliar, que normalmente desce da vesícula para essa via biliar. Fica impactada no tubo. No hepatocolédoco, que é onde a bile é o canal que joga a bile para o intestino. Isso normalmente provoca icterícia nos pacientes e outras complicações. Icterícia é aquela pele amarelona, né? A pele bem amarela, é a pele dourada. E aí você passa um duodenoscópio, que é um endoscópio de visão lateral, cateteriza... Pela boca, o gastroduodenoscópio, né? O gastroduodenoscópio. Você entra pela boca e chega no duodeno, onde sai a bile, cateteriza a papila, né? A papila é onde deságua a bile ali. É o esfíncterzinho que deságua a bile. Cicatriza ela, faz o diagnóstico por raio-x durante o exame, faz o diagnóstico de cálculo ou tumores de via biliar. Eventualmente o cara já entra com o diagnóstico com a coluna de ressonância, às vezes mostra o cálculo lá. Muitas vezes já vem com o diagnóstico feito. Normalmente, hoje em dia, a da coluna de ressonância já vem com o diagnóstico feito. E você corta a papila, abre e põe uma cestinha um basket e recupera esses é a papilotomia, cálculos, né? É a papilotomia com a retirada dos cálculos. Isso veio melhorar muito, né? O prognóstico e recuperação desse doente, né? E diminuição das complicações, né? Que antigamente você abria a barriga do paciente, abria a via biliar, isso gerava 1000 complicações. Aí o paciente ainda tinha que sair com um dreno abdominal. Um dreno de Kerr, né? Um dreno de Kerr. Às vezes ficava 21 dias com o dreno. Podendo ter complicação por causa disso. Manipular a via biliar não é complicado, pode ter outras complicações cirúrgicas, estenose, fístulas. Então, a CPRE veio para minimizar muito Isso já é corriqueiro? Vocês fazem isso rotineiramente? Aqui no Brasil, desde 1975. Apesar de ser pouco conhecido, assim, muito poucas pessoas conhecem, mas desde 1975. Hoje em dia a técnica evolui muito de lá para cá, a coluna de ressonância facilitou muito o diagnóstico e o tratamento correto. A indicação precisa A indicação precisa do... Mas me conta uma coisa, além dessa CPRE, né, existem outras abordagens terapêuticas pela colonoscopia também e pela gastroscopia, né? Tem sim. Pela colonoscopia, hoje em dia você consegue retirar tumores que não se aprofundam além da muscular da mucosa, que você consegue ressecar o tumor, né? Ou até pólipos. Pólipo muitas vezes é uma lesão pré-maligna. E você consegue retirar o pólipo na totalidade com margem de segurança. E praticamente o paciente fica curado após a polipectomia. Então você não tem que submeter o paciente a uma ressecção grande de cólon, do intestino,
por causa disso. Então você vai lá. A gente sabe que a cirurgia da vesícula biliar também é um procedimento endoscópico e tudo, mas ainda tem uma cicatriz, você faz uma incisão umbilical e mais 3, 4 furinhos no abdômen. Existe realmente essa técnica de você fazer a colestectomia por dentro do estômago, por via endoscópica mesmo? Isso é uma novidade agora. E aqui no Brasil ainda é experimental, no mundo inteiro é experimental. No Chile já tem, aqui na América do Sul já tem fazendo em humanos, mas ainda são poucos casos. Você faz a incisão na parede do estômago, entra com o endoscópio? Você entra com o endoscópio alto, abre o estômago, faz uma incisão de 4 centímetros, 3, 4 centímetros. Entra com o endoscópio, vai na vesícula. Opera a vesícula, tira a vesícula pelo estômago. Tira pelo vesícula, sai pela boca. Depois você vai no estômago e põe os clipezinhos. Por dentro. Isso faz uma sutura mecânica. E o indivíduo sai sem cicatriz nenhuma? Sem cicatriz nenhuma. Eu acho que vai ser a grande evolução. A pessoa vai ser operada e não vai ter cicatriz. Principalmente para modelo, para as mulheres em geral que prezam muito cicatriz, né? Que tem muita vaidade, vai ser realmente um grande avanço. Grande avanço. Ok, a gente volta daqui a pouco com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com mais um bloco WTN Saúde, o tema aqui ainda é endoscopia. Doutor Márcio, uma coisa que me interessa saber é como é que anda o serviço público de endoscopia. É fácil? Existe a acessibilidade? Hoje em dia, muitos serviços públicos têm a endoscopia, mas a procura é muito grande, então existe a demanda é reprimida? Não, tem uma demanda grande e as filas são grandes, então acaba que a pessoa entra numa fila de endoscopia, tem dificuldade de ter acesso. Tem dificuldade, mas se a pessoa insistir e entrar na fila, consegue realmente fazer o exame. Alguns serviços universitários têm um grande movimento. Na Ásia, né, é quase que mandatório todo indivíduo fazer endoscopia, porque a maior incidência de câncer de estômago são nos asiáticos, né? Principalmente no japonês. No japonês. E no Brasil, tem alguma semelhança? Como é que é essa incidência? Não, no Japão é infinitamente superior. No Ocidente, isso é tudo alimentar, tanto para lá é genético, mais alimentar. No Ocidente, a incidência maior é de câncer de cólon, principalmente, né? Quer dizer, isso vale como um alerta para que se recomende maior procura para fazer a colonoscopia, para fazer diagnóstico profilático, né? Sim, com certeza. Captar inicialmente o tumor, né? E, lógico, procurar uma gastroenterologista, um nutrólogo para você fazer uma dieta balanceada, para nem para isso precisar, entendeu? Bom, mas levando então, em relação a isso que a gente acabou de falar, tem muita gente que tem medo, né, de fazer esse procedimento, que ainda tem aquele mito da dor e tudo que dói, que é desconfortável. O que você tem para dizer disso? É verdade isso? Existe ainda esse mito de dor? Existe. Isso aí, o paciente sempre chega ao consultório com muito medo. Né? Somente os que nunca fizeram. Muitas pessoas que não têm ideia como seja o exame, passa para o paciente que vai machucar, que vai dar ânsia de vômito, que vai furar a garganta, furar o estômago, a gente ouve. E não é verdade? Não é verdade. Hoje em dia, você põe a xilocaína na garganta, que é um spray, que ele tem um gosto amargo, mas deixa toda a boca e a garganta dormente, exatamente para você minimizar o reflexo, você falou disso. Minimizar o reflexo, não ter vômito. Tem a sedação, que o paciente relaxa, muitas vezes dorme. E nem lembra, né, do que teve. Muitas vezes ele vai para o repouso, e após a endoscopia a gente põe o paciente no repouso. Após isso, às vezes nem lembra pergunta se já foi feito o exame. Geralmente a droga usada é do hormonídeo que dá uma amnésia, né? Dá uma amnésia e a pessoa não tem ideia do que aconteceu. Então, definitivamente não é um exame que preocupe, né? Não é um exame perigoso. Mas qual é o verdadeiro risco, né, que esse procedimento representa? Viver é arriscado, mas fazer endoscopia tem algum risco que você possa considerar? Nos pacientes com doença prévia, por exemplo, um DPOC, o paciente com doença, um distúrbio respiratório importante, um distúrbio pulmonar ou uma arritmia cardíaca, uma insuficiência cardíaca, esses pacientes têm propensão a ter complicações durante a anestesia da endoscopia. Mas o paciente rígido, o paciente saudável, ele raramente vai ter uma complicação por endoscopia.
muito difícil, é muito Quer raro. dizer, então, se você identifica esse paciente que tem uma comorbidade, uma situação mais delicada, você recomenda que faça um ambiente hospitalar mais seguro, né? Aí esse paciente normalmente vai ser feito ou primeiro compensá-lo clinicamente, ou se não tem como compensá-lo e ele tem uma urgência realmente de fazer esse exame, você fazer esse ambiente cirúrgico com o anestesista. Entendi. Bom, e aí fica sempre seguro, né? Então não há motivo para medo, né? Não há motivo para medo. Ok, doutor Márcio, muito obrigado pela sua presença, foi super esclarecedor. Ok, obrigado. A gente vai ficando por aqui hoje, o tema foi endoscopia. Bom, semana que vem tem mais. Clica nos nossos links, não esqueça dos nossos extras, até a próxima.